Não raras vezes sabemos que os bebés e as crianças, se isto fosse tudo muito linear, não é? Nós facilmente ensinávamos às nossas crianças e elas perceberiam, ou a própria necessidade faria com que elas dormissem, mas muitas vezes isso não acontece, não é? Já sabemos disso. Há crianças melhores nesse aspecto, há outras piores. Quando há aqui uma criança desafiante a este nível, vamos se calhar dividir nos bebés e nas crianças, não é? Quando um bebê não consegue dormir bem, que estratégias é que os pais ou a família pode adotar? Que dicas é que podemos deixar que possam ajudar aqui a induzir o sono ou a manter, porque muitas vezes, às vezes eles até adormecem, mas acordam muito. O que é que se pode Sobretudo fazer? nas crianças mais pequenas, aquelas que não têm autonomia para sair do berço e para irem à procura dos pais, o grande método que elas utilizam para de alguma forma serem ouvidos é gritar, não é? O chorar alto, de forma a sinalizar que alguma coisa não está bem com eles. Isto muitas vezes acontece porque de alguma forma eles ainda não estão preparados para irem entrando em sono de forma natural. Nós todos devemos ter a capacidade de nos deitarmos e sermos capazes de adormecer sem que isso nos provoque alguma tensão. Porquê? Porque deixamos de estar conscientes, deixamos de estar à volta em relação com o mundo que está à nossa beira e de alguma forma ficamos perturbados e as pessoas ficam muito ansiosas com isso. As crianças, porque estão muito dependentes da figura, sobretudo materna, mas isso não é exclusivo, também do pai ou de outros elementos da família, acaba por sentir aquele momento da separação e de ir para a sua cama como uma situação perturbadora. As dicas importantes é que a criança nunca deve ser adormecida noutro local e ser posta no berço. Ela deve ir já um bocadinho zonza, meia adormecida, mas não em completo sono, porque é muito mais ansiogénico para uma criança que acorda num sítio onde ela não adormeceu e que de repente se depara. Se ela se for preparando e aprendendo a ficar naquele espaço, ir apreendendo os sinais à sua volta, conhecendo o espaço, de alguma forma vai ser mais fácil deixar-se entrar e adormecer durante uma noite de sono. Por isso é que é muito importante as crianças terem o seu espaço, não é? Não dormirem hora aqui, hora ali. É preciso haver rotinas e as rotinas são o que ajuda mais a estabelecer um ambiente tranquilo internamente para uma criança que se está a desenvolver. Repara, uma criança quando nasce, tudo é novo. A todo momento surgem coisas novas. A própria capacidade dela compreender o outro, todos os dias se amplifica. É quase, eu gosto de usar esta imagem que ajuda a compreender, é como se nascesse com o hardware vazio e nós vamos fazendo downloads de programas, não é? No fundo, dando a capacidade para ele compreender o que está a acontecer. E é através das rotinas, de alguma previsibilidade e consistência no nosso comportamento, que nós ajudamos. Portanto, ter um espaço para dormir seu, que é mantido ao longo do tempo, adormecer a criança na sua cama, ficar lá algum tempo com ela, ajuda a que isto vá sendo progressivo. Não quer dizer que muitas vezes não vão encontrar situações mais desafiantes. E aí os pais o que têm que fazer, e que é muito difícil, é manter a calma. Porquê? Porque as crianças funcionam em espelho com o adulto. Se um adulto começa a ficar muito nervoso e ansioso, elas reagem da mesma forma. E isso não é eficaz. Portanto, e muitas vezes aquilo com que se deparamos na clínica é que, por uma criança que não dorme, seja um bebê, seja uma criança já na primeira infância, já a chegar à idade escolar, muitas vezes todo o ambiente familiar está alterado porque ninguém consegue dormir e ao fim de algum tempo toda a gente começa a ficar mais impulsivo, mais instável e, portanto, muito menos capazes de serem consistentes e de terem algum tempo e espaço para ajudar aquela criança a aprender a dormir. Outro dos desafios será naquela ânsia que aquela criança durma e que também deixe de descansar, a pessoa pode facilmente adotar comportamentos de facilitismo, não é? E isso não é consistente, não é? Não, porque os nossos filhos conhecem-nos melhor do que ninguém e, portanto, percebem que se conseguem uma vez, vão conseguir a segunda. Às vezes os pais até são persistentes, mas eles tentam até ao limite. Claro. E, portanto, se nós não mantivermos o limite bem definido, aquilo que vai acontecer é que eles vão até onde tiverem de ir. E isso é natural e é um sinal de inteligência. No fundo, é testar o ambiente e explorá-lo de forma a conseguir aquilo que eles pretendem, só que ainda não estão capazes de entender tudo o que é adequado para eles. E é aí que os pais têm que se manter firmes. Aquela coisa da meia da noite, uma criança saltar para a cama dos pais, isso não deve ser permitido.
se calhar ao domingo, a fazerem uma coisa diferente. Pequeno almoço na cama, tipo festa, estarem todos juntos e aproveitarem esse momento emocional para partilharem coisas. Isso faz sentido. Durante a noite, não. Quando isso acontece e os pais percebem, o que devem fazer é levar a criança novamente para a sua cama. Mas isso muitas vezes é difícil, porque não nos podemos esquecer que atualmente, no contexto social em que nos encontramos, as pessoas passam muito tempo fora de casa e o pouco tempo que têm em casa é para fazer atividades básicas, rápidas, planear o dia seguinte e ir para a cama. E muitas vezes até já dormem pouco por norma. No fundo, eu atreveria-me a dizer que todos nós dormimos menos do que devíamos, inclusivamente eu. Pela minha prática clínica, muitas vezes sou obrigada a não adormecer à hora que gostaria e que devia. E todos nós já fizemos isso, mais ou menos. Aqui existe um número de horas para as crianças? Podemos pôr assim uma baliza para as pessoas perceberem? Sim. Então vamos começar com os pequeninos, porque isto vai se alterando. Certo. Portanto, nos primeiros 2 meses de vida, falamos de 12 horas a 18 horas. Quando estamos a falar até cerca de 1 ano, portanto, dos 2 meses a 1 ano, falamos de 14 a 15 horas. Quando de 1 ano a 3, já estamos a falar de 12 a 14. E dos 3 aos 5, já falamos de 11 a 13 horas, ok? Na idade escolar, por volta dos 6 aos 10, a idade escolar é aquela altura que falamos da escola primária, por isso usamos isto na idade escolar, falamos de 10 a 11 horas. O adolescente, pelo contrário, já se aproxima do adulto, que são cerca de 8 horas e meia a 9 e um quarto, mais ou menos. Portanto, há uma diminuição, contudo, a quantidade ainda final é muito superior àquela que nós vamos tendo. E um adulto deve dormir nunca menos de 8 horas. Um adulto que durma menos de 8 horas não vai estar no total das suas capacidades. Agora, é importante que as pessoas otimizem todos estes comportamentos em casa desde cedo. Porquê? Porque isto pode gerar e levar a problemas tipo efeito bola de neve e crianças que dormiram mal vão se tornar adolescentes mais nervosos, que também podem continuar a ter problemas a dormir, exatamente porque não ganharam esse comportamento, ou as pessoas muitas vezes estão certas em pensar que o assunto se resolve por si. Não, de todo. Não é? A primeira coisa fundamental é que as crianças aprendem a observar o comportamento do adulto. Mais do que lhes dizermos, é sobretudo aquilo que nós lhes mostramos. E se nós falhamos também nessa parte, de alguma forma, já estamos a passar uma mensagem que já vai ali complicada. Isto não passa com o tempo, portanto, tem que ser rotinas que têm que ser estabelecidas e que têm que funcionar dentro de uma casa. Da mesma forma como temos uma hora de ir para a mesa para almoçar ou para jantar, há uma hora de ir para a cama. E não olhar esta hora de ir para a cama, dormir, como um simples descansar. Não, há funções muito importantes a fazer naquela altura. E é uma função muito importante. Temos que nos obrigar e disciplinar a isso, mesmo nós adultos. Não é por acaso que nós necessitamos de 8 horas de sono. É 1/3 do nosso dia. Portanto, se não fosse tão importante para a nossa espécie, evolutivamente tinha desaparecido ou diminuído. Isto é importante nós retermos. É 1/3 do nosso dia, 8 horas. Portanto, aqui a importância é para todos nós, não é? Para os adultos, certamente, e para as crianças mais ainda. As regras devem ser dentro de uma família, nomeadamente coisas muito simples, que são simples, mas que depois na prática se tornam mais difíceis. A partir de determinada hora, eu diria entre 1h30 a 2 horas antes de irmos para a cama, tudo o que são dispositivos tecnológicos digitais devem estar desligados, não devem estar em uso, por vários motivos. Primeiro, porque a partir de determinada hora não é suposto nós termos que estar a contactar com o exterior. Muitas vezes, quando o fazemos, os adultos, é por questões de trabalho e, portanto, isso não interessa nada àquela hora. Há uma altura certa para nós trabalharmos e não é antes de irmos para a cama. E depois, porque todos estes dispositivos têm luz LED que ativam o nosso cérebro. Há 2 grandes componentes que acabam por gerir o nosso sono. Um é o ritmo circadiano, que tem a ver com a luz exterior. A luz é importante do sol, que a casa não esteja muito iluminada à hora de dormir, não é? E muitas vezes encontramos casas em que estão todas as luzes acesas, luzes LED, que provocam bastante luz, de alguma forma não dando um sinal errado ao nosso cérebro, a uma estrutura que nós temos, que é o núcleo supraquiasmático, que recebe essa informação e que de alguma forma diz, afinal não está de noite, afinal não é para ir dormir. E acaba por interferir na libertação da melatonina, que é uma hormona que nos ajuda a adormecer.
Portanto, todas as luzes devem começar a desligar-se, ok? Progressivamente. No O barulho também, ter um bocadinho, não? ter uma luz mais baixa, o barulho, sim, começar a diminuir, no máximo, aqueles programas assim de final do dia, se calhar um bocadinho aqui mais nesta linha até do Vitinho, que os miúdos de alguma forma percebam que no final daquele programa... Isso era importante, era um marcador na altura, Era um não é? marcador, por vários motivos. Primeiro porque ele era muito curto, durava 1 a 2 minutos, isto... Toda a gente sabia Eu sou da a letra. altura do Vitinho, isto é entre 87 e 97 que deu, e portanto sou dessa altura e lembro-me bem de usar aquele momento como a ida antes de ir para a cama. E era quase um marcador. E os pais negociavam isso com os filhos e era muito mais simples. Porque se nós formos sempre só mais um bocadinho, só mais um bocadinho, só mais um bocadinho, quando damos por ela já passaram 40 minutos, 1 hora, 1h30. E isso faz nestas muita idades faz diferença, não é? Muito bem. Nós vamos ter que seguir para um breve intervalo. Já sabe, se tiver dúvidas no âmbito desta área da psiquiatria nas crianças, da pedopsiquiatria, pode e deve ligar. Não precisa de ser só dúvidas sobre esta questão especificamente do sono, mas tudo o que englobe esta área nas crianças. 225-083-204 ou então deixa a sua dúvida por escrito em consultório@portocanal.pt. Até já.